A paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Edil Serafim e gostaria de meditar convosco num texto bíblico que se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 14, que tem por tema o Verbo se fez carne. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Jesus. Meus queridos ouvintes, aqui está um texto bíblico, palavra de Deus, usando o apóstolo João para escrever este livro. E esse texto fala sobre Jesus Cristo. No versículo que nós lemos, o versículo de número 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus criou tudo que existe. No verso de número 10, diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas por quê? Se Jesus nasceu há mais ou menos 2000 anos atrás, e o universo existe há muitos anos. É que o versículo 1 diz que no princípio era o Verbo. Jesus é chamado do Verbo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E ele estava no princípio com Deus. Quando nós falamos de Jesus, nós deveremos também citar a Trindade Santíssima. Porque, segundo a teologia, a hermenêutica bíblica, Deus, ele é uma unidade manifestada em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não tem como negar. Inclusive, no batismo de Jesus, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, a Trindade foi clara. Porque o Pai falou lá no céu: este é o meu Filho amado em que me comprazo. A primeira pessoa. A segunda pessoa, que é Jesus, estava sendo batizada por João Batista no Rio Jordão. E a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, desceu em uma forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. Então a Trindade ela é clara. E nesse texto diz que Jesus, antes de existir tudo, no princípio, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus em todo o tempo existiu. Nunca houve um tempo que Deus não existisse. Ele é o Criador de tudo que existe. Do universo, do céu, da terra, da fauna, da flora, do oxigênio, da água. Dispensa comentário. E Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, a Trindade se divide em funções diferentes, embora seja um só Deus. O Pai é o autor, o Filho é o executor, o Espírito Santo é o ativador. Na criação do primeiro ser humano, Adão, a Bíblia diz assim no livro de Gênesis: e disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 1, 27.
a primeira pessoa, o autor. A segunda pessoa, que é Jesus, que posteriormente nasceria depois da Virgem Maria, ele desceu e fez o boneco do pó da terra. Aí a terceira pessoa, que é o ativador, soprou no nariz de Adão e ele foi feito alma vivente. Então a criação, Deus está presente em tudo que existe. E Jesus é a segunda pessoa. Foi ele que fez o oxigênio, o ar que respiramos, que fez a água, que fez o céu, a terra, os planetas. Tudo que existe, ele foi o Criador. Diz o texto que nós acabamos de ler. O interessante é que no versículo 10 diz que ele estava no mundo e o mundo não o conheceu, e o mundo foi feito por ele. No versículo de número 12, diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Ou seja, segundo o texto que eu li, para ser filho de Deus, é preciso aceitar Jesus como Salvador e Senhor. A expressão crer em Jesus não é acreditar simplesmente, mas sim obedecer. Ele, quando evangelizava para o príncipe, um dos príncipes de Israel, o Nicodemos, lá no versículo 16 do capítulo 3 desse mesmo livro que ora acabamos de ler, livro de João, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, falando dele mesmo, para que todo aquele que nele crê, não é acreditar, é obedecer, não pereça, fala do inferno, mas tenha a vida eterna, fala do céu, de uma vida contínua com Deus. E este texto deixa bem claro que Jesus é Deus, ele é o Criador do céu e da terra. O fato dele vir aqui, há 2000 anos atrás, ali no país de Israel, nascer em Belém da Judéia, um povoadozinho de mais ou menos 2.000 habitantes, crescer em uma cidade pacata por nome de Nazaré da Galileia, nasceu em uma família humilde, seu pai era carpinteiro, a sua mãe ainda bem jovem. Não é que ele é inferior aos seres humanos. Pelo contrário, ele é Deus encarnado no ser humano. O texto diz que o Verbo se fez em carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse sim aqui é cheio de graça. Esse aqui nós podemos falar. A ver Jesus, cheio de graça. Porque ele é Deus. Ele é digno de toda adoração. 700 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías, um dos maiores profetas que profetizou em Israel, profetizando sobre o Messias, ele diz: porque o menino nasceu, o filho se nos deu, e a potestade estava sobre os seus ombros, principado, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o Jesus que nós servimos, que nós adoramos, que nós pregamos o seu evangelho, que é o ensinamento, que está de Mateus até Apocalipse, que esteve aqui na terra mais ou menos 2000 anos atrás, cumprindo a profecia do próprio Deus que lá no Éden, quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, Deus profetizou que viria um Salvador. Porque Jesus veio à terra com duas missões. Primeiro, subjugar Satanás. Segunda, salvar a humanidade. Porque a Bíblia nos deixa bem claro que existe a vida após a morte. Existe o céu e existe o inferno. Deus é amor, mas Deus é justiça. E para alguém ser salvo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era preciso obedecer à lei mosaica, o pacto da Antiga Aliança, onde tinha sacrifício de animais, onde os cultos a Jeová era feito nas sinagogas e nos templos judaicos. Tinha que circuncidar, tinha que seguir a lei mosaica. Só que Moisés falou: eu estou aqui, mas depois de mim virá um poderoso. Né? A ele, um profeta maior do que eu. O próprio Jesus falou: por Moisés veio a lei, por Jesus veio a graça e a verdade. E o profeta João, que o texto falou, é João Batista. Ele veio como precursor do Messias. Ele veio para abrir o caminho. E Batista quer dizer batizador. Segundo Flávio José, ele batizava milhares de pessoas no Rio Jordão. E todos sabiam que ele era enviado de Deus, porque o profeta Isaías já tinha profetizado sobre o João. E João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele cresça e que eu diminua.
João Batista falou assim, falando de Jesus, que ele não é nem digno de desatar a sandália de Jesus. E ao longo de 3 anos, Jesus pregou o evangelho no país de Israel, instituiu 12 apóstolos, posteriormente instituiu mais 70 e pregou o mundo da sua época. E chamou um homem fariseu, perseguidor dos cristãos, por nome Saulo de Tarso, um homem culto, e que usou como instrumento para pregar seu evangelho aos gentios, aos reis. E ele escreveu praticamente quase o Novo Testamento todo. O apóstolo Paulo, que o nosso país, Brasil, temos uma cidade por nome São Paulo, né, dado pelos jesuítas, quando tiveram aqui na época colonial, colocaram em homenagem ao apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo foi um grande escritor e pregou o evangelho no mundo da sua época, ao longo de 30 anos. Depois foi morto nas mãos do ímpio rei Nero César. Nem só ele, mas quase todos os apóstolos. E hoje nós estamos aqui, nessa era contemporânea, pregando o evangelho de Cristo, dizendo que Jesus é o único Salvador. E que existe vida após a morte, existe céu e existe inferno. E que para uma pessoa ser salva, é preciso aceitar Jesus como Salvador, se arrepender, aceitar o seu sacrifício, porque ele derramou seu sangue para que pudéssemos ser salvos. E ele comprou a nossa salvação. Ninguém merece ser salvo. Todos nós, quando nossos pais pecaram, deveria ser punido e lançado no inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. No Antigo Testamento, o cordeiro que matava nos cultos judaicos, que derramava o sangue para fazer o propiciatório, prefigurava a morte de Cristo. Mas depois que Jesus veio, que ele morreu na cruz, todos tiveram a oportunidade de ser salvos, caso queira aceitá-lo como Salvador e Senhor. Jesus diz que, em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, existe a vida após a morte, existe o céu e existe o inferno. Para uma pessoa ser salva, precisa aceitar Jesus e obedecer o seu evangelho, se tornar um cristão verdadeiro. E no livro de Apocalipse diz que no final haverá um juízo final, onde toda a humanidade prestará conta a Deus. E a Bíblia diz que o diabo e os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. O que é o lago de fogo e enxofre? É o Gehenna, onde um bicho não morre e nem o fogo apaga, onde é pranto e ranger de dente. E no livro de Mateus 25, versículo 46, Jesus deixou bem claro que existe o tormento eterno e a vida eterna. A vida eterna é o quê? É o céu, onde os salvos entrarão na Nova Jerusalém, que é uma cidade que está no céu, que ela descerá para a nova terra. E aí nós, salvos, viveremos para sempre com Deus. Porque esse foi o projeto que ele teve lá no Éden, há 6.000 anos atrás, quando o pecado entrou no mundo. Deus sempre quis viver com a humanidade, e Deus não erra. Ele não se perdeu, ele não foi frustrado. Todo o seu projeto deu certo. Nossos pais pecaram, né? Ele comprou a humanidade por meio do sacrifício do sangue. Veio com sangue de animais, veio a lei, depois veio a graça, que é o nosso dias. E hoje nós somos salvos, não porque merecemos, mas porque Jesus nos comprou. Ele é o nosso eterno Redentor. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Prometeu que viria. No livro de João, capítulo 14, ele disse, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus. E em cima dessa palavra que nós estamos aqui, pregando o evangelho de Jesus, obedecendo o teu evangelho e vivendo para ele, cultuando a ele nos cultos evangélicos cristãos. E tendo certeza que um dia entraremos nas mansões celestiais. E que posteriormente voltaremos para a nova terra, para vivermos em uma cidade por nome Nova Jerusalém, onde todos os salvos possam viver para sempre com Deus, em uma vida de gozo eterno, sem morte, sem sofrimento. Enquanto os perdidos estarão fritando no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e os demônios. Mas a porta da salvação está aberta. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.